Olá, meu nome é Jackson Lima, sou docente da disciplina de Projeto de Análise de Algoritmos, ministrada pelo professor Dr. Álvaro Alvares na UFAP, no período letivo de 2020.2. E aqui eu vou tratar um pouco sobre a ordenação de intercalação, ou chamado média sorte. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a contextualização e funcionamento do algoritmo, a prova de corretude e, por fim, a análise de complexidade. Afinal, o que é o média sorte? Ele é um algoritmo de ordenação que vai pegar os elementos e botar em seus respectivos lugares, de acordo com algum critério. A princípio, ele vai se basear na comparação, ou seja, a cada elemento ele vai estar comparando a outro, certo? Ele nunca vai jogar um elemento sozinho, sempre vai comparar um, um outro elemento. E além dele ser recursivo, ele vai chamar a si mesmo dentro da sua própria função. O merge sort é um algoritmo estável, ou seja, ele é estável quando ele consegue preservar a ordem de registros de chaves iguais. Em outras palavras, se os registros aparecerem na sequência ordenada e na mesma ordem que eles estão na sequência inicial. Ele não é in place, ou seja, ele transforma a entrada sem nenhuma estrutura de dados auxiliar. Só que uma pequena quantidade de espaço de armazenamento extra é permitido, e isso seria para as variáveis auxiliares, certo? E com isso ele pode manter sua performance constante, onde o melhor caso ele será igual ao pior caso. Como o Merge Sort funciona? A gente vai ter um array A com quatro elementos, e a gente vai dividir ele ao meio até chegarmos em um conjunto com somente um elemento. Ou seja, quando chegarmos nesse caso, a gente volta para a função, mesclando novamente, porém ele já ordenado. Ou seja, a gente vai sempre estar dividindo o vetor A em dois, certo? Ele sempre vai ser uma divisão por dois, e a gente vai dividindo ele e vamos ordenar ele até ele chegar à sequência inicial, no caso o vetor que foi dado inicialmente, só que ele vai voltar já ordenado, certo? Então, esse paradigma, ele se baseia em três etapas. Divisão, ou seja, como eu expliquei anteriormente, ele vai pegar o problema e dividir em subproblemas, que seriam instâncias menores do problema em questão, certo? Ele vai fazer a conquista, ou seja, vai resolver cada subproblema que foi dividido, e E a combinação, ela vai juntar as soluções das nossos problemas à solução do problema original. Aqui a gente vai ver o método da divisão e a conquista aplicado ao médio de sorte. Por exemplo, na divisão a gente vai ter um array com n elementos, ou seja, isso vai nos dar dois arrays com n sobre dois elementos em cada, certo? E na conquista a gente vai ordenar esses dois conjuntos que fizemos a divisão, certo? E na combinação a gente vai intercalar os dois subvetores que foram divididos para voltar para a nossa lista original, né, que seria o array com n elementos, porém com ela já ordenada. Pronto, aqui a gente tem o vetor com 7 elementos, certo? Ele é um vetor A de tamanho 7. E a gente vai começar a contar do índice 0 ao índice 6, né? Aqui a gente faz 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí sempre a gente vai se perguntar o seguinte: o início é menor que o fim? Então, se ele for, a gente divide ele ao meio, certo? Aí a gente tem 38, 27, 43 e 3 no subvetor A, 9, 82 e 10 no subvetor B, dando um exemplo. Ou seja, sempre que ele for menor, a gente vai dividir ele ao meio. E pelo fato dele ser recursivo, a gente sempre vai começar pelo lado esquerdo, viu? Esse aqui ele até ficou com mais elementos, né? Por ele ser um vetor de tamanho 7, certo? E aí a gente sai aplicando o mesmo modelo até a gente vai dividindo, no caso, até a gente se deparar com somente um elemento, certo? Como no caso da divisão, a gente dividiu o vetor inteiro, certo? E hoje a divisão é dividir o caso em subproblemas, ou seja, a gente dividiu aqui por 4 e 3 elementos, dividimos em dois elementos, no tanto que aqui o 10 ele fica sozinho, porque ele não está mais mesclado com ele, porque ele é um número ímpar aqui. E a gente vai dividindo até que cada um tenha seu próprio elemento. Aí, beleza, a gente chegou aqui, cada um com elemento, e sempre a gente chega, a gente vai se perguntar: o início é menor que o fim? Nesse caso ele não vai ser, né? Só tem um elemento. E eles são iguais. Então a gente chegou no caso base. Isso à esquerda, né? A gente repete esse mesmo processo pro lado direito. A partir desse momento, a gente vai fazer a intercalação, ou seja, vamos mesclar de maneira alternada. Vamos começar a comparação aqui desses dois elementos. 38 é menor do que 7? Não. Então, o 27 vai para a primeira posição e o 38 para a segunda posição. Certo? 34
no caso aqui seria o início, 34 é menor que 3? Não. Então a gente coloca o 3 no começo e o 43 logo depois. E a gente repete esse mesmo processo para a direita. 9 é menor que 82? Perdão aqui. 9 é menor que 82? Sim. Então, a gente junta os dois subproblemas novamente. Certo? Aqui para quem juntou. E 10, como a gente tem nada com o que comparar, então a gente só repete ele. Pronto, aqui a gente vai estar sempre comparando com outros sobreproblemas. Por exemplo, 27 é menor que 3? Sim. Então a gente pode colocar ele na primeira casa. Aí vamos comparar novamente. 27 é menor que 43? 27 é menor que 43, então a gente bota na segunda casa. E vamos pro segundo caso. 38 é menor que 3? Não, é maior. Aí vamos fazer a comparação com outro vetor. 38 é menor que 43? É menor. Então, se a gente sabe que esse elemento do primeiro subproblema for maior do que esses dois, então a gente, né, pela lógica, a gente sabe que aí ele vai vir logo depois do primeiro vetor que for ordenado, que no caso foi 27, no caso o elemento. E a gente vai fazer o mesmo processo para o lado direito, certo? Do mesmo jeito. Aí a gente vai fazer isso até termos o vetor com o mesmo tamanho na qual ele foi mostrado, certo? Ele tem o mesmo tamanho 7, porém ele foi retornado como um vetor já ordenado. E a gente acaba finalizando a lista A ordenada. Certo, já no pseudocódigo a gente vai ter duas funções, certo? O merge e o merge sort. Um é responsável pela divisão e outro é responsável pela concorrência e combinação. O merge sort ele vai receber um vetor A e os índices P e R que vão representar o início e o fim, certo? O que acontece? Ele vai fazer uma verificação se o início é maior que o fim e vai calcular o meio, que é dado por P mais R, dividido por 2, ou seja, ele está tirando a função piso. Por exemplo, uma array de 10 elementos. A gente teria um início de 0, o início 0, né? E o fim 9. Aí, o que a gente faz? A gente soma 0 mais 9. E se dividirmos por 2, que é como a gente está dando na divisão, para a gente dividir em subproblema, a gente sempre vai dividir por 2. Aí, a gente dividir nesse caso, ele daria 4,5. Então, como a gente está tirando o piso dele, então a gente ficaria com 4. Daí, o que ele vai fazer? Ele vai ter a chamada recursiva para dividir o array em 2, certo? Aí vai começar pelo array, começando do início até a metade, certo? E o mesmo array, a gente vai chamar ele de novo, no caso chamada recursiva, com a segunda metade mais um até o final. Depois disso, ele vai chamar a função para conquistar e combinar, né? O que no caso seria o nosso mesh. Agora, falando da linha do mesh, a gente tem aqui que vamos ter um cálculo N1 para dizer quantos elementos a gente vai ter na nossa primeira etapa. E aqui em 2, ele vai ser dado a quantia de elementos da segunda metade. Para a primeira metade, a gente vai chamar de L, e a segunda metade de R, né? Left, right, esquerda e direita. E a gente vai deixar uma posição sobrando no final. Por quê? A gente vai colocar uma flag ali, só para a gente ter certeza quando o vetor vai acabar, certo? Isso vai ser útil para a gente, quando a gente for copiar uma lista, quando ela tiver acabado, por exemplo. O primeiro for, a gente vai copiar todos os valores do vetor original para o nosso vetor da esquerda, que a gente foi dividido. E o segundo for, ele vai copiar os valores do vetor para a direita. Após isso, ele vai adicionar no final de cada um a sentinela, certo? Ou a flag. E vai criar dois contadores I e J, certo? Inicialmente com valores atribuídos 1, constantes 1. Aí agora, a gente tem nosso for principal. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a conquista e a combinação, certo? A gente vai ter ele inicializando com K igual a P, que é o nosso início, e vai até o final, que é o nosso R. Ele vai fazer a verificação. Aí a casa da esquerda menor ou igual à casa da direita. Se for menor, então ele vai copiar o vetor A na posição K e incrementa o I para ele pegar a próxima posição. Se não, a gente copia o J para a posição K e incrementa ele, no caso, incrementa o K para pegar a próxima posição, certo? E nisso, o K também vai sendo incrementado, pois ele está dentro do for até que a gente tenha o array ordenado. Pronto, agora passando um pouquinho, a gente vai para a prova de corretude. Começando pelo merge sort, né? Que é ao qual faz a divisão.
A condição dele, a qual precisa fazer a divisão, é o vetor A. Ou seja, como ele vai ser dividido, ele precisa do seu de início e fim, né? No caso, vulgo P e R. E ele vai conter N elementos, que vai ser dado por início menos fim mais um. Beleza? Para a nossa função de cookies combinação, ele vai ter a pré-condição de que o subarray deve estar ordenado. Ou seja, para que ele possa fazer a intercalação para o array da esquerda, ele precisa estar ordenado e o da direita também para que possa ir juntando os elementos e mesclar no array ordenado, certo? Ou seja, voltando para o array do tamanho original. Após condição é que teremos o vetor totalmente ordenado, né? Então vamos retornar para o código no momento em que ele foi chamado, retornando o vetor ordenado. Agora falando um pouquinho da função mesh, certo? Eu resgatei a mesma foto que eu tinha usado anteriormente. E a gente vai para o passo de hipótese indutiva. É o que ele vai fazer, certo? Vou voltar aqui. Ele vai verificar se o início é menor que o fim, e em seguida ele vai dividir ao meio as duas funções e depois chamar a função para intercalar. Então, para a hipótese indutiva, podemos dizer que ele vai dividir a lista em duas e intercalar, certo? Para o caso base, a gente vai dizer que P é maior ou igual que R. Como estamos verificando no if se P era menor que R, então a gente tem que, no nosso caso, será o contrário. Quando o início for igual ao fim, vamos ter uma lista de tamanho 1. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele já vai estar ordenado, certo? Para o passo indutivo, a gente vai assumir nossa hipótese de indução como sendo verdadeira. E a gente garante que quando tiver um P menor que R, a gente vai calcular esse índice e depois subdividir a lista. Agora a gente vai para o primeiro for do nosso MED, que é a função de combinado. No caso, o primeiro for é somente a inicialização do array da esquerda, certo? Aqui, no caso, a declaração dos arranjos, né? Quando ele for dividido, e mais um para pegar a próxima posição, certo? Então, o que isso quer dizer, né? Ele vai dizer que o nosso array de L ele vai conter os valores da esquerda, que é a nossa primeira metade. O caso que vai ser a nossa invariante de laço. Para o caso base, a gente tem que o número total de elementos vai ser zero. Ou seja, como o array não vai ter elementos, então L também não terá. Ou seja, L vai permanecer inalterado. Para a hipótese de indução, a gente vai assumir a invariante como sendo verdadeira. Ou seja, L realmente vai conter os valores da esquerda. E também a gente vai ter que assumir que n seja maior que zero, certo? Ou seja, que ele não seja negativo, senão vai dar errado. Para o passo indutivo, a gente vai garantir que qualquer tamanho de n1 a gente vai conseguir atingir por causa da iteração do for, certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um vetor à esquerda que seria ordenado pelo nosso array original, como um índice início, certo? E o contador i menos 1. Ou seja, isso vai garantir que a gente vai ter a parte da esquerda, certo? E por fim, ele vai finalizar quebrando o laço. No caso, ele vai percorrer de 0 até n1 no for. Aí a gente precisa incrementar mais um para quebrar aquela condição, que no caso seria n1 mais 1, certo? Quando ele for atingido. O segundo for vai ser o caso da inicialização da direita, certo? Ou seja, é um caso assimétrico ao caso que a gente explicou anteriormente. Ou seja, o nosso vetor R ele vai conter os valores da segunda metade, não mais à esquerda, e ele é dado por J até N2, certo? Respectivamente. E nosso caso base, novamente, N2 igual a zero, né? Como é um caso assimétrico anterior, que também era N1 igual a zero, a gente vai ter um vetor que não vai ser alterado. A hipótese de indução, a gente assume a invariante como verdadeira e o número de elementos maior que zero, certo? Visto que, se fosse igual a zero, ele iria cair no caso base. No passo indutivo, a gente tem que qualquer tamanho será atingido pelo for. Portanto, nosso vetor ele vai simplesmente ser dado pela metade mais j, certo? À medida que j vai sendo incrementado. E a metade vai ser o ponto zero desse vetor. Ou seja, ele vai incrementado pelo j até chegar ao final do vetor. E por finalização, ele vai terminar no mesmo caso, né? Ou seja, quando atingimos n2 mais 1, por conta do nosso for. O terceiro for do MEG, ele é responsável pela conquista e combinação. Ou seja, a gente vai ter uma pré-condição dele, que a esquerda tem que estar ordenada e a direita tem que estar ordenada também. Ou seja, ambos os vetores devem estar ordenados para que a gente possa fazer a intercalação final.
certo? Voltar ao tamanho original do vetor. A cada interação, ele vai manter um subarranjo ordenado dentro do arranjo principal. Por exemplo, como a gente vê aqui, suponhamos que a gente tem um subarranjo completo que vai de P a E. E também o subarranjo que vai de P até um certo limite, dado pelo contador que já está ordenado, certo? O que vai acontecer? Ele vai conter K menos P, ou seja, ele vai nos dar a quantidade de menores elementos que são contidos em A. Porém, antes de voltar para A, como já dita a regra, ele sempre tem que estar ordenado. Vamos ilustrar essa variante para ficar um pouquinho mais claro, certo? Na nossa primeira iteração desse vetor A, vamos ter que o K, certo? Onde K vai ser igual a 11. O nosso P seria igual a 9 e o nosso R seria 16. E o Q seria 16 mais 9, ou seja, 16 mais 9 é 25. 25 dividido por 2 seria 12, 12,5, 12,5. Então, só que como a gente está tirando a função piso, certo? A gente não vai pegar número quebrado. Então, o Q a gente igualaria a 12, certo? O que a gente quer saber agora? Saber até onde esse vetor vai estar ordenado. Daí a gente vai fazer esse cálculo. Do início, que é de 9 até K, que é 11 menos 1, então ele vai estar ordenado de 9 até 10. Ou seja, a gente vai perceber que são dois elementos que irá conter K menos P menores elementos. Ou seja, 11 menos 9 que é igual a 2. Logo, os dois menores elementos da esquerda e da direita, certo? E o K foi incrementado à medida que a gente foi fazendo a interação. Além disso, a gente tem que esse vetor de baixo ele tem que ser ordenado, certo? Como a gente já precisa fazer essa verificação. O nosso I e J, eles serão nossos contadores do índice que vai estar no menor elemento e não foi copiado de volta para o nosso array, certo? Aqui no nosso caso base. Antes da nossa primeira iteração de laço, vamos ter K igual a P, pelo próprio algoritmo. Então, nosso subarranjo A vai estar vazio. Como ele está vazio e contém os K menos P menores elementos, certo? LR, no caso esquerda e direita, e K igual a P na inicialização, então P ele vai ser igual a zero. Ou seja, ele não conterá nenhum elemento. Ele vai estar vazio. E como a gente tem que I é igual a J, que por sua vez também é igual a 1, antes de iniciarmos o for, a gente vai ter que tanto o L, a esquerda, né, no caso na primeira casa, e o R, e no caso a direita, né, eles serão os menores elementos. Visto por sua vez que a gente vai ter uma sequência que já está ordenada. E como temos o subarranjo vazio, então ele não foi copiado de volta para A, certo? A hipótese de indução, a gente vai dizer que cada interação a gente vai manter essa invariante. Ou seja, a gente vai ter um subconjunto, um subarray ordenado no nosso array original, certo? E a gente vai ordenar uma posição por vez naquele array, certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai supor que o menor elemento vai estar em L, no caso no subarray à esquerda. E ele vai ser dado por Li naquela posição, onde essa posição I vai ser menor que R na posição J. Na nossa hipótese, ela não foi copiada, certo? Mas ainda a gente vai ter como verificar essa cópia. Antes de fazer essa cópia, a gente vai ter um vetor A na invariante, contando os K menos P menores elementos. Daí, agora, a gente faz essa cópia, certo? Vamos ter esse vetor A mais L, no caso a posição I, um dos lados, ou seja, depois que fizer isso, ele vai ficar com A de P até K, já que a gente tem que 1 é menos 1, certo? Isso também serve para K menos P. Como a gente já vai adicionar o elemento, os menores elementos, tanto de L como de R, também a gente vai adicionar o elemento, certo? Aí, antes de fazer a cópia, a gente temos esse vetor A na invariante contendo os K menos P menores elementos, certo? Daí a gente vai fazer essa cópia. A gente vai ter esse vetor A mais L na posição I, ou seja, depois que fizer isso, ele vai ficar com A de P até K, já que a gente vai ter 1 e menos 1, certo? Isso também serve para K menos P, como a gente já vai adicionar elementos, então os menores elementos, certo? Tanto do lado esquerdo, tanto como do lado direito, LR. E a gente vai ter um caso simétrico, certo? Para caso a posição L, no caso de L na posição I, ele seja menor que R na posição J, ou seja, o lado esquerdo sendo maior que o da direita.
Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai para o passo indutivo. A gente vai ter que incrementar de Q e de I, ou J, que vai estabelecer a invariante de laço para a próxima interação. Ou seja, a gente vai garantir que esse laço continua sendo válido. Então, para finalizar a parte do médio sorte, o que a gente vai fazer, certo? No término, a gente vai ter que o K ele passa ao fim. Ou seja, como ele está sendo incrementado e a condição é que ele vai até R, sendo menor que ele vai continuar a chegar um momento em que K vai ser igual a R, certo? O que ainda está numa posição válida. E na próxima interação vai ser K igual a R mais um, mas ainda não satisfaz a condição de K menor que R. Então, ele vai, por sua vez, terminar o for. Aí a gente vai ter que, nesse caso, como a gente vai ter K igual a R mais um, a gente vai ter esse vetor A como sendo A de P a R, certo? Visto que, se a gente pegar e substituir o K por R mais um menos um, a gente vai ter que A de P e P, perdão, A de P a R, o que é exatamente esse segundo vetor, certo? Porque ele vai conter K menos P, que por sua vez vai ser igual a R menos P, que o K a gente já chegou em R, certo? R mais um da esquerda e da direita. Ou seja, seguindo o princípio lá da regra, sempre vai estar ordenado, certo? Em suma, no final da função, esse algoritmo ele vai percorrer todo o vetor, ou seja, ele vai estar ordenado com a sequência ordenada, vai ser ordenado, certo? E a gente afirma que o número de elementos contidos na esquerda e na direita vai ser o número da esquerda mais o da direita, considerando as flags que a gente adicionou. Lembra que no início do algoritmo a gente falou que sempre ia adicionar mais um elemento no final do seu vetor, certo? Então esse mais um que a gente adicionou é a sentinela, certo? No caso, uma flag que vai servir somente para a gente representar o fim do array, certo? No caso do subvetor. Pronto, agora eu vou falar um pouco sobre a análise de complexidade do algoritmo, certo? Falar um pouquinho sobre demonstrar o somatório de custos, que é a parte interativa do algoritmo, a árvore de recursão, o método de substituição e, por fim, o método mestre. Como eu disse anteriormente, a parte interativa do nosso algoritmo vai ser o merge, certo? Vendo que o merge sort ele vai ficar a parte recursiva, né? Ele vai estar chamando a si mesmo consecutivas vezes. Na primeira linha, a gente tem a atribuição que recebe o tamanho do vetor da primeira parte e da segunda metade, certo? Como ele foi dividido em dois. Ou seja, a gente vai ter um tempo constante nas duas primeiras linhas, certo? Na terceira linha, a gente vai ter a criação dos nossos vetores com tempo constante. Na terceira linha, a gente vai ter a criação dos nossos mesmos vetores com tempo constante, né? No caso, os vetores que a gente dividiu. No caso, o vetor do lado esquerdo e o vetor do lado direito. Mais a flagzinha para a gente indicar a finalização do subarray, a nossa sentinela. Na quarta e quinta linha, a gente vai ter um for inicialização do arranjo, ou seja, a gente vai ter o pior caso, θ de N1. Na sexta e na sétima linha, a gente vai ter uma análise meio que semelhante, certo? No caso da linha 4 e 5. Ou seja, a gente vai ter o pior caso para θ de N2, certo? Ambos vão ser um pior caso, tanto de N1 quanto de N2, certo? Na oitava e nona linha, a gente vai ter uma atribuição em posição de vetor, né? Ou seja, ele vai ser um tempo constante. E na décima e décima primeira linha, a gente tem apenas a inicialização do computador. Ou seja, então teremos uma constante também, né? Aqui não é nada demais, é só um contador com uma constante. E na linha 12 até a linha 17, a gente vai iterar sobre aquele array, certo? A gente vai ter N interações, independente do tamanho, da qualidade de elemento, cada um com tempo constante em virtude das instruções que a gente vai ter aqui por dentro. Então, no pior caso, a gente vai ter um tempo de θ de n, certo? E será importante para a gente fazer mais algumas análises futuras. Agora a gente chegou na parte da recorrência, certo? A recorrência nada mais do que um artifício que a gente usa através da recursão, que pelo tempo de problema, no caso de problemas menores, a gente vai chegar no tempo de execução global, certo? E na divisão em conquista a gente vai analisar isso dependendo de cada etapa
daqueles seis que a gente viu anteriormente, certo? No caso, divisão, conquista e combinação. No nosso caso, o problema ele vai dividir, certo? Vai se dividir, ou seja, ele vai gerar subproblemas com esse tamanho, no caso também um sobre b, do tamanho original e t de n sobre b. Ou seja, a gente vai ter que o t de n, ele vai ser dado através dessa divisão, que no caso vai ser n dividido por b. Ou seja, isso é um tempo de um subproblema. Mas aí a gente vai ter que multiplicar pela quantidade de subproblemas, né? Que no caso vai ser o nosso A. Certo, aqui a gente, com o nosso caso da recorrência, certo? Se a gente tiver um n suficientemente pequeno e arbitrariamente menor do que uma constante c, por exemplo, a gente vai ter o curso de θ, ou seja, θ de 1, perdão. Um caso ao contrário, a gente vai ter aquela recorrência, mas como a gente está tratando da divisão e conquista, a gente vai ter que colocar o tempo da divisão e também o tempo de combinação, certo? Visto que aparece a conquista. Ou seja, a gente está pegando um subproblema menor e conquistando ele pela multiplicação daquele subproblema. Mas isso e a recorrência da divisão e conquista. Ou seja, a gente quer saber o tempo do médio de sorte em específico, certo? A divisão, o que ele vai fazer? Ele vai calcular apenas um ponto médio do ponto médio do vetor. Então, a gente vai ter que o tempo da divisão vai ser dado por θ de 1, certo? Ou seja, a conquista ela vai ter dois subproblemas de n e de n sobre 2, certo? Como a gente já tem dois subproblemas com isso aqui, então a gente vai ter que ele vá contribuir com esse tempo, que seria dois t na n sobre 2. E a combinação, por sua vez, ela vai contribuir com o mesmo tempo de θ, né? Como a gente viu anteriormente. Ou seja, o tempo de combinação vai ser O de n. E daí a gente analisa o seguinte, que dois t na n sobre 2 ele já faz parte da recorrência, certo? Já faz parte da recorrência, mas era somado com o nosso f de n, que no caso seria o tempo, né? Como a gente viu anteriormente, que é dado pela divisão e o tempo de combinação. Então, por fim, por sua vez, a gente vai ter que, no nosso pior caso, ele será θ de n, certo? A gente vai ter que nossa recorrência será a seguinte: temos que a etapa de divisão e combinação vai nos dar θ de n, e juntando com a de conquista, que nós vemos que é 2t de n sobre 2, ele vai nos dar essa recorrência. Se n for igual a 1, a gente vai ter θ de 1. Se não, vamos ter a etapa de conquista, certo? De conquistas a mais. De conquista mais a soma de etapas d de n e c de n, certo? A gente pode até dizer, dependendo do caso, que θ de 1 será a constante c, e por outro lado, a constante cn, né? No caso, a constante c vezes n. Outra forma da gente analisar o resultado é simplesmente analisar o código, certo? Ou seja, o que a gente tem aqui? Temos o match sort, que a gente ainda vai descobrir o tempo dele, certo? Aí, a princípio, a gente pode desprezar essas duas primeiras linhas, né? Que é o if e o then, pois ele não vai ter um custo relevante pra gente, não por agora. Ou seja, vamos lá. A chamada do match sort na terceira linha, ele vai estar quebrando o problema, certo? E dividindo na metade com o tempo t de n sobre 2, certo? Na quarta linha, tá, mais ou menos, ele vai pegar a segunda metade, certo? Tendo também um tempo de t de n sobre 2, certo? Ao mesmo tempo da linha anterior. E por fim, no merge, o que ele vai fazer? Como ele vai fazer a comparação de no máximo n elementos, então, por sua vez, ele terá um custo de n, certo? O custo dele vai depender dos elementos que ele vai intercalar. E fazendo o somatório disso, né? T de n sobre 2 mais t de n sobre 2 mais n, vamos ter que o custo disto ele vai ser 2t de n sobre 2 mais n. Justamente a ocorrência que a gente tinha chegado, né? Ou seja, a gente vai dizer que isso é um custo para n maior que 1. Se n for igual a 1, então teremos um tempo constante. Aí vamos resolver essa recorrência aqui, certo? Por essa ilustração. Para a recorrência do tempo de n, a gente pode expandir ele para dois subproblemas, certo? Cada um com o tempo de t de n sobre 2. Para esse tempo, ele seria o tempo de custo vezes n. Esses subproblemas também podem ser expandidos, certo? No caso, ele aqui seria expandido t de n sobre 4, certo? Aí, o que a gente vai ter? A gente pode, no caso, vamos dizer que a gente pode resolver esse t com custo c, certo? O que aconteceria?
ficaria C vezes N sobre 2. O que, por sua vez, já é o seu próprio custo, certo? E a gente poderia expandir sucessivamente, certo? No caso, T de N sobre 8. No caso, né? A gente tem T de N sobre 2, T de N sobre 4, T de N sobre 8 sucessivamente, T de N sobre 16 e assim por diante. Vai depender do tamanho do programa. Em geral, cada nível abaixo do topo, do nível I, ele terá 2 elevado a I, nós, certo? I seria a quantidade de nós, ou seja, a gente vai ter um nível abaixo do topo, certo? 2 elevado a I, no caso, o nível abaixo do topo seria 2 elevado a I, que é o mesmo que 2 elevado a 1, certo? Que, por sua vez, é igual a 2 nós. Em C vezes N sobre 4, a gente vai ter dois níveis abaixo do topo, certo? 2 elevado a 2 é igual a 4. Nesse caso seria 4 nós. E o curso ele seria dado por C de N sobre 2i, certo? Lembrando que I é também o número de nós. Tendo assim também que 2i é igual a N, certo? Onde N é o número de folhas e I seria igual ao log de N na 2. Ou seja, a gente vai ter que a altura da nossa árvore será log de N na base 2, certo? A maioria dos logs que a gente vai utilizar, ele sempre vai possuir base 2. E por fim, no último nível, a gente vai ter C n vezes, nos dando um curso de C vezes N, o que totaliza C vezes N log de N mais C vezes, certo? E no caso, como custo total, né? C vezes N log de N mais C vezes N, certo? Onde N é o número de folhas, certo? O custo total. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai provar aqui que a quantidade de níveis é dada por log de n, certo? Na base 2 mais um. No caso, a base ela vai ser n igual a 1, o que equivale a log de 1 mais um. Para a hipótese de indução, a gente vai dizer que é 2 elevado a 1 folhas, né? A i folhas, perdão. Elevado a i folhas. Ou seja, o log de 2 elevado a i na base 2 mais um. E o passo indutivo seria nada mais que o log de 2 elevado a i mais 1, no caso, 2 elevado na i mais um, certo? Tendo que o log seria i mais um, o que exatamente é a nossa hipótese de dedução, né? Que a gente provou anteriormente. Para lançar a nossa árvore de recursão, a gente deve somar os custos de todos os níveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação de cada nível, onde provamos que é dado por log de n mais um na base 2, certo? Na base 2 vezes o custo associado àquele nível, a qual todo nível vai ser praticamente C vezes N, certo? C de N, no caso. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai ter log de N mais um vezes C vezes N, certo? Que por sua vez seria Cn log de N, certo? Base 2 mais Cn. Ou seja, o custo total, isso aqui vai ser equivalente a θ N de log de N. Agora a gente chegou no método de substituição. No método de substituição, na qual a gente teremos um palpite, certo? Ou seja, o que é palpite? Ele já foi gerado pela árvore de recursão. Em seguida, uma prova de indução para determinar que as constantes, determinar as constantes, né? E mostrar que a solução funciona. Ou seja, recapitulando, a gente vai ter uma recorrência com o tempo do médio de sorte e nosso palpite, certo? Que ele foi gerado por T de n igual a θ n log de n. Para nossa prova, a gente vai ter que o nosso tempo é menor ou igual a Cn log de n, certo? Determinando a constante e provando que ela seja maior que zero. Visto que se colocarmos o zero ali, certo? Colocarmos o zero ali, zeramos o lado da expressão, o que não vai chegar a um local tão alto, né? Na verdade, não vai chegar a nenhum local, né? Então, a gente estabelece um limite válido que seja menor que a constante do nosso tamanho original, visto que a gente está dividindo, certo? Ou seja, para Tn menor ou igual a log de n, a gente vai ter necessariamente que C seja maior que zero, certo? Aí é proibido ele ser negativo. E a gente, por sua vez, estabelece um limite válido, certo? Para que n seja menor que 1. Aí agora a gente vai ter um tempo menor, certo? Dada a divisão do problema, a gente vai aplicar isso na recorrência mostrada no palpite anteriormente. Que no nosso caso a gente tinha a divisão de 2t de n sobre de 2t de n sobre mais n.
Agora, substituindo na recorrência, a gente vai pegar essa primeira expressão que achamos no outro slide e vamos aplicá-lo no nosso t de n na primeira parte, repetindo o menor ou igual, certo? Ou seja, ele vai ficar duas vezes c de n sobre 2 na função piso, né? Em vez de log de n, na n sobre 2 mais n. Aí o que a gente faz agora? A gente vai remover o piso, certo? Porque aqui a gente está resolvendo uma análise assintótica, certo? Aí a gente remove a função piso e a gente pode cortar o 2, né? Um pelo outro. E acaba a gente fica com Cn log de n sobre 2 mais n, certo? Aí a gente pode, por sua vez, utilizar a propriedade do logaritmo. Ficando assim, a diferença, que é esses dois logaritmos mais n. E temos que o log de n na base 2 é igual a 1. Ou seja, Cn ele seria igual a Cn. E a gente só repete ele depois. E, por sua vez, a gente chega no palpite, né? Que a gente tinha repetido anteriormente. Ficando então que o nosso palpite t de n, ele deve ser menor ou igual que Cn log de n. Para o caso base, a gente vai aproveitar um pouco da análise assintótica. Ou seja, a gente vai escolher n igual a 2 e n igual a 3. Certo? A princípio, a gente vai ter que... Já vamos substituir, né? Não vai ser mais t de n, vai ser t de 2 agora. T de 2 igual a Cn log de n. Ou seja, substituindo, a gente teria 2 log de 2 é menor ou igual a C2 log de 2. Sendo que 2 ele vai ser menor ou igual a 2 vezes C, certo? 2 vezes a constante. O que, suficientemente, ele já passa na prova, né? Por quê? Ele disse que seria desde que... Ele passaria desde que C fosse maior ou igual a 1. Que, por sua vez, que a gente viu aqui, ele deu 2, né? Então, ok. Primeira prova, a gente tá correto. Agora, vamos supor a gente testando para 3, certo? A gente substitui novamente. E a gente pensa assim, no caso ele vai ser 3 log de 3 menor ou igual a 3c, certo? Ou C3 log de 3. Logo, a gente vê que o logaritmo de 3 ele é 1,5, certo? 1,5. Ou seja, a gente vai ficar com 3 vezes 1,5 menor ou igual a 3c vezes 1,5. O que iria equivaler a 4,5, né? 4,5 menor ou igual a 4,5c. Pela determinação, certo? Que a gente tratou anteriormente, C deve ser maior ou igual a 1. Ou seja, a gente finaliza a prova aqui também. A gente provou que ele passa, ok? Porque ele é maior que 1. Por mais que ele seja um número quebrado, ele não deixa de ser maior, certo? No método mestre, ele vai resolver a recorrência em uma forma específica. O que isso quer dizer? Ele vai ter t de n igual a esse formato, onde A é a quantidade de problemas. Ou seja, ele vai ter que ser maior ou igual que 1. N sobre B ele vai ser o tamanho do subproblema. Ou seja, sendo que o B ele deve ser maior que 1. Nosso T é ele de um N inteiro positivo, certo? Vai ser um N inteiro positivo. E F de N, certo? Ele vai representar o tempo da divisão e combinação, no caso do algoritmo. Certo, a gente vai fazer a comparação agora no método mestre, certo? A gente vai comparar nossa função f de n com n log de n com n log de b, certo? A gente está dando log aqui. E, no caso, com a base b. A que for maior, ele vai determinar a solução para a nossa recorrência e, consequentemente, o pior caso, certo? Ou seja, a gente vai ter que, sabendo que o nosso MED, o A igual a 2, o B igual a 2 e tendo o Fn, né? No caso, que é o tempo de divisão e conquista, pelo MED a gente viu que a função é O de n, certo? Nesse tempo ele compara com essa função, o que seria n vezes log de A na base de B, onde A e B são iguais, certo? Então, o que seria? N menos 1 é igual a n, ou seja, nossa função n ela vai ser igual ao nosso pior caso, certo? O que vai nos dar θ de n. Então, a gente vai ter que nossa solução sempre será t de n, certo? Vai ser t de n igual a θ n log de b a log de n. Aqui a gente determina o caso a qual eu acabei de falar, né? No qual ele vai levar o caso. A vai ser igual a 2, B igual a 2 e Fn igual a θ de n, certo? E finalizando, n vezes log de nb, onde A vai ser igual a n vezes log ao quadrado de 2, certo? Log ao quadrado com base 2 igual a n, certo? Que seria o nosso tempo, né? Por fim, que seria o nosso tempo θ n log de n, na qual foi demonstrado, certo? Ou seja, todavia ele vai terminar como θ n log de n.
Aqui são as referências que eu utilizei para montar a apresentação, certo? Peguei por maior base o livro de Cormen, sobre sobre livro de algoritmos, teoria e prática. Peguei uma demonstraçãozinha desse vídeo do YouTube e as imagens eu peguei do Wikipedia para a gente demonstrar o processo tanto do Magic quanto do Magic Sort. Isso é tudo, espero ter contribuído com alguma coisa e muito obrigado por assistirem.